Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Como é que vocês estão? Como é que está passando a sua família? Como é que tem sido a sua vida depois que você conheceu a graça? Quero mandar um abraço por todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado. Muitos canais aí têm comunicado com a gente. Nós temos feito essa comunicação entre o povo da graça, tem sido muito abençoado. Um vai crescendo com o outro, né? E assim nós vamos pregando o evangelho que esteve oculto muitos anos. Então eu quero agradecer nosso irmão Messias, né? Todos os pregadores da graça, Geraldo Moraes, Tesouro Revelado, muitos outros aí que a gente não sabe o nome, Colírio da Graça, muitas pessoas aí que temos compartilhado, né, essa experiência e tem sido uma bênção. E hoje nós estamos aqui, irmão, eu sou de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer estar falando com vocês. Eu sei que na região aqui tem poucos pregadores da graça, e Macaé tem, e aqui na nossa região é grande, e graças a Deus alguns têm surgido. Outros conheceram a graça, mas eles estão dominados pelo sistema através da amizade, né, da comunhão, da sua convivência. Mas infelizmente eu não fui chamado dessa forma. Cada um foi chamado de uma forma e nós precisamos respeitar. Então, se você foi chamado para uma obra, irmão, faça ela, porque coisa mais difícil para um ser humano é você passar a sua vida inteira e não colocar aquilo que realmente te conduz, aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá posição para você continuar vivendo. Então eu coloquei um tema aqui nessa noite: Satanás ou Judas? Quantos já ouviram essa palavra, né? Satanás ou Judas? Será que o Satanás mesmo, ele existiu algum dia na vida como um ser espiritual? Mas por que geralmente nós não fomos ensinados o que significava a palavra Satanás? Será que o Satanás mesmo existe? Ou foi um engano da religião para impor medo nas pessoas? Será que existiu mesmo uma batalha no céu com os anjos que Deus tinha criado, que está lá no livro de Isaías 14, Ezequiel 28? Não é a mensagem de hoje, mas nós estaremos falando ela numa outra oportunidade. Será que ali mesmo existiu um Satanás? Ou foi um texto adulterado para dominar o mundo religioso? E eu escolhi esse tema aqui hoje: Satanás ou Judas? Lucas capítulo 22, versículo 13, que diz assim: Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Então aqui está dizendo que Satanás entrou em Judas. Verso 4. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitões de como entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. Então Judas ali, Lucas estava narrando esse fato, que Satanás entrou em Judas e ele foi procurar os sacerdotes e ali ele entregou a forma como ele pegaria Jesus, e eles ofereceram dinheiro para Judas. Agora nós vamos olhar, se você fosse pregar esse texto, irmão, você colocaria Satanás quase em primeiro lugar. Mas nós precisamos examinar tanto a palavra Satanás, que hoje as pessoas pararam e analisaram e viram que Satanás nunca existiu, é uma palavra, um adjetivo. E nós vamos ver Marcos. Se eu pegasse esse mesmo texto e fizesse uma análise nos outros textos,
conforme os apóstolos colocaram. Cada escritor tinha uma visão daquilo. Marcos, será que diz que Satanás entrou em Judas? Por que eu pego um texto e não analiso e faço uma doutrina em cima daquela palavra? Então isso é perigoso. Marcos 14, verso 10. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Verso 11. E ouvindo eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. Então, o mesmo texto, a mesma história, só que agora Marcos, ele não diz que Satanás entrou em Judas. Ele diz que Judas simplesmente saiu e foi fazer aquilo que já estava no seu coração. Então, como nós pregaríamos esse mesmo texto e aplicaríamos uma doutrina? Olha, irmão, não deixa Satanás entrar em você, não. Hein? E aí pega esse outro texto aqui e você não vê a figura do Satanás. O que eles tinham em mente quando diz que Satanás entrou em Judas? É o que nós vamos conhecer hoje. Ou mais uma vez, você que já conhece. Primeiro livro de Crônicas, 21, verso 1, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. Então aqui nós temos um texto lá no Antigo Testamento que diz que então Satanás se levantou contra Davi. Então aqui nós temos um texto que diz que Satanás se levantou contra Davi e incitou Davi a numerar Israel. É um outro texto, se a gente pegar ele e formos pregarmos hoje, graças a Deus que os pregadores hoje têm aberto os seus olhos e têm visto que a nossa tradução, ela não é confiável. Então, quando nós pegamos um texto desse, nós precisamos ir lá para o original, para ver realmente que palavra foi essa que traduziram para a nossa língua portuguesa. E o pior, quem traduziu a nossa Bíblia, meu irmão, não foi um judeu, foi um padre. Isso é a maior revelação que você precisa ter. É um padre que corrigiu essa Bíblia e nos revelou para nós, um padre. Não estou aqui discriminando ninguém, mas é para nós pensarmos. Poderia ser até qualquer pessoa, ou um teólogo de outro século, mas as palavras que nós precisamos entender. Então aqui Davi, o Satanás se levantou contra Davi. É verdade esse texto, que Satanás se levantou contra Davi? Vamos ver se é verdade. Segundo livro de Samuel, 24, verso 1. A mesma história, mas com diferença de 300 a 400 anos de um autor para o outro. Preste bem atenção. Então a ira do Senhor se tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera Israel e Judá. A mesma palavra, a mesma história, mas aqui está dizendo que foi o Senhor que incitou a Davi para numerar Israel e Judá. E agora, Simã, e agora, meu irmão, o que você vai pregar nessas duas palavras? Foi o Senhor ou foi o Satanás? Foi Judas mesmo que foi trair Jesus, entregar Jesus? Ou foi o Satanás que botou no coração dele? Está aí. E qual é a definição dessa palavra, então? Meu irmão, nós precisamos entender que essa concepção de bem e mal, isso foi mil anos antes de Cristo. Quando Cristo veio,
aquele israelita, aquela nação ali, tanto os gregos como os judeus, ele já estava impregnado com esse Satanás. Quando eles foram presos para a Babilônia, eles conheceram os dois lados da moeda. Aquele que fazia o bem era Deus, quem fazia o mal era o diabo. E de lá vieram com essa cultura, mas é o Senhor que fazia todas as coisas. Juízes capítulo 9, versículo 22 diz assim: depois de 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra o rei Abimeleque. Então, depois que Abimeleque reinou 3 anos, se você for ler a história de Abimeleque, ele matou 70 irmãos para dominar o trono de Israel, e ele reinou 3 anos. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele não dorme. Mas a Bíblia diz o Senhor. Deus disse para Davi: Davi, o seu pecado eu perdoei, mas a espada eu não tirarei da sua casa. Abimeleque ele plantou, ele agiu de injustiça, e o que a Bíblia diz, o que você planta, você colhe. Agora Abimeleque estava bem no trono, mas bem entre aspas, mas Deus já tinha olhado o que ele tinha feito no passado e não ficaria impune. Agora Deus levanta um espírito. É um espírito mesmo? Ou era os cidadãos que estavam ali à sua volta para ir contra Abimeleque, para trazer justiça àquilo que ele tinha feito no passado? Claro que era os cidadãos dali. Era o espírito, alguém. Nós somos um espírito. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e o diabo cria as trevas. É isso aí? Não. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e o diabo cria o mal. Não. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, é que faço a metade das coisas e o diabo faz o resto. Não. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Mas isso não dá lucro, meu irmão. Porque você falar a verdade hoje, diante de uma doutrina que já tem mais de 2.000 anos, é você ser um pingo d'água no deserto. Você leva nome de herege, você quer afastar uma pessoa da outra, fala que ele é herege e prega mentira. Mas não quer examinar realmente a verdade de Cristo. Jó 42, verso 11, que diz assim: então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele, e consolaram de todos o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então, a Bíblia não diz que Deus deu e o diabo tirou? Irmão, isso era uma expressão. Era alguém que se levantava como diabo, como adversário. Então ali a Bíblia está dizendo que Jó ficou pobre. O diabo tirou tudo que era os pessoal em volta, que Deus abriu, tirou a guarda, e o pessoal que estava em volta roubaram tudo de Jó. E por último, Jó foi acometido de uma enfermidade. E a sua luta durou muito tempo. Quando chega na época que Jó passou pela prova, agora Deus usa as mesmas pessoas que conhecia ele, ou talvez participou daquele roubo, ou que zombava dele. Ele usa as mesmas pessoas para condoer de Jó, para sentir misericórdia de Jó, e
a Bíblia diz que todos aqueles que conheciam Jó foram na casa de Jó e ali almoçaram, fizeram uma festa e cada um deram um dinheiro a Jó e um pendente de ouro. O verso 2. E assim como, Simar, assim que todos aqueles que vieram visitar Jó e deram um dinheiro a ele, um pendente de ouro, aí sim Deus abençoou através dos homens. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Como Deus abençoou Jó? Usando aquelas mesmas pessoas que talvez tirou aquilo que é dele. Agora Deus vem e retribui tudo para Jó. Jó não tinha a mentalidade que tinha um diabo chifrudo que estava atormentando ele, igual os crentes vivem hoje. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso também? Bendito seja o nome do Senhor. Na hora da sua luta, na hora da bondade, na hora da fartura, mas também na hora da dificuldade, você pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. Mateus 16, 23. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: afasta de mim, Satanás. Ao Satanás aí, irmão. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. O que Pedro era? Pedro era um Satanás. Nós já temos entendido que a palavra Satanás é o opositor. É um adversário que é contra Deus. E quem é contra Deus, irmão? É o homem carnal. Sempre vai ser contra Deus. Pedro estava ali. Foi revelado que ele era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. De repente, Pedro cai em si novamente. Quando Jesus disse que ele ia para a cruz e ia morrer, Pedro disse: de jeito nenhum. Pedro natural, sem revelação nenhuma. De jeito nenhum. Ainda que eu morra. Porque se Jesus não morresse, não tinha salvação para eles. Então Pedro ali, ele estava sendo um opositor, porque a palavra Satanás é aquilo que é o contrário a Deus. Então está dizendo: você é para mim pedra de tropeço, Pedro, porque você não cogita pelas coisas de Deus, só pelas coisas do mundo. Não tem Satanás nesse texto. Satanás é opositor. Tiago capítulo 1, versículo 13, que diz assim: quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal. Ele próprio nunca tenta a ninguém. Hoje, eu já vivi isso na pele. Tudo aquilo que acontecia, o Senhor está me tentando. Essa provação é do Senhor. Mas 99% das nossas lutas hoje, ela vem de nós mesmos. Das nossas dificuldades, do pedrão que nós somos, homem natural, quando caímos em si, esquecemos que nós estamos no lugar celestial. Quando a carne fala mais alta, nós saímos do lugar celestial, só uma parábola, e caímos no real, na carne pura e sem revelação nenhuma de Deus. Verso 14. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus
do homem. Da onde vem a tentação? Vem de dentro do seu coração. Vem de dentro dos nossos corações. Vem da nossa maquinação da nossa mente. Então, não existe um ser aí chifrudo, ou com tridente, ou de rabo, tentando ninguém. O que existe são os seus desejos, os meus desejos, que nos vence, e aí sim brota dentro de nós, dos nossos corações, toda a maldade que está escondida. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Quando vocês estiverem reunidos, era Paulo escrevendo aos Coríntios, quando eles estivessem reunidos, eles não tinham dia para reunir, não. Eles não tinham lá, segunda, terça, quarta, quinta, não dá nem tempo para você pensar. Eu era assim, segunda, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, não dá tempo para você ler Bíblia. As reuniões te consomem, porque lá não fala a revelação da palavra, só fala do Antigo Testamento. Então, Paulo, quando vocês reunirem, em nome do Senhor Jesus, eu também estarei aí em espírito. Paulo diz, quando vocês, Coríntios, se reunir, eu, em nome de Jesus, já, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali ele está presente. A igreja somos nós. Nós somos a morada de Deus. Então, quando nós se reunimos no nome de Jesus, Paulo está dizendo, eu estarei aí. Em espírito, né? Eu estarei aí. Vou voltar aqui. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, eu também estarei aí em espírito, estando presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, na esperança de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Opa! Então, Paulo estava ali diante de um fato que estava trazendo escândalo para aquela comunidade. Tinha um homem ali que estava traindo seu pai com a esposa do seu pai mesmo. A mãe tinha morrido e o seu pai tomou a esposa e ele estava traindo o seu próprio pai. E todos sabiam disso. Já tinha conversado e o garoto não se despertou e nada fez. Então Paulo diz, entrega esse camarada para Satanás. Agora, é para o Satanás mesmo ou era para entregar ele ao mundo, fora da comunidade? Entregar ele os homens maus, para que os homens ensinassem ele, o mundo ensinasse ele não tivesse a proteção daquela comunidade, e ali talvez ele chegasse ao entendimento, e ainda que ele morresse ali, na vinda do Senhor, que era para eles lá, Paulo está dizendo, ainda que a carne seja destruída pelo Satanás, mas no dia do Senhor, o Senhor vai salvar o espírito dele. Se essa palavra você levar ela para a realidade, para a sua interpretação, dizendo que foi Satanás mesmo, então é fácil, irmão. Deixa todo mundo entregue a Satanás na vinda do Senhor que você crê, as pessoas vão ser salvas. Você nota que esse não é o contexto. Satanás naquela época era outro tipo de entendimento, que a nossa tradução é Satanás, conforme também o inferno. Hoje é o inferno literal que as pessoas dizem, mas no hebraico é Sheol e sepultura, lugar de morto. Mateus 15, 18. Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração e contamina o homem que fala essas palavras. Então, Jesus está dizendo que da onde vem a contaminação? Vem do ar? Vem da pessoa? Ou ela vem de dentro do coração? Versículo 19.
Porque do coração sai os mal. Opa, então o mal não é do diabo, o mal não é do chifrudo. É do coração que vem os mal. Maus pensamentos, os homicídios, da onde vem a morte, que a pessoa chega a matar uma pessoa. É o diabo que está ali induzindo aquela pessoa, ou vem do coração? Os adultérios, da onde vem o adultério? É quem faz as pessoas adulterar? É o diabo, a pomba gira, ou é ele mesmo? Sai de dentro do coração deles. As imoralidades, vem da onde? Moralidades sexuais, vem da onde? Os roubos, quando uma pessoa rouba, é o diabo que está induzindo ela a roubar? Ou é esse ser carnal, essa matéria humana, que por Deus já foi condenada na cruz, ele salvou o nosso espírito. Agora precisamos ter a mente de Cristo. As mentiras, quando alguém prega mentira, porque é difícil um que não prega uma mentirinha para levar vantagem. Você que não prega nenhuma mentira, quando você prega, da onde vem a sua mentira? Vem do diabo ou sai de dentro do seu coração? As calúnias, quando você fala da vida do seu irmão, quando eu falo, vem da onde? Vem do diabo ou vem de dentro dos nossos corações? Da onde vem? A maioria da nossas membresia, antigamente, era fofoca santa. Já viu fofoca santa? As calúnias santas, meu irmão. Olha para o seu irmão segundo o Espírito. Paulo diz, agora em diante ninguém pode conhecer o irmão pela carne, porque nós somos Espírito. Quando você olha para o seu irmão pela carne, você vai julgar a carne dele, a sua carne é igual a dele. Hoje você está bem, amanhã você cai no fracasso. Então olhe para o seu irmão segundo o Espírito. E se ele estiver vacilando em alguma coisa, chegue com amor, com mansidão e corrige ele com o espírito de sabedoria. Senão você pode embarcar na mesma canoa que ele está. E aí os dois vão se afogar. 1 Tessalonicenses, irmão, 2,18. Queremos muitíssimo ir visitá-lo. E eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, porém Satanás nos deteve. Então Paulo está dizendo que o desejo dele era visitar os Tessalonicenses. Porque muitas vezes ele tentou ir, mas o Satanás não deixou ele. Será que o Satanás fez o que com Paulo? Enrolou a cauda de Paulo? Ou botou uma cruz lá, ou fez alguma coisa que impediu de Paulo ir? Satanás impediu um homem de Deus? Será que é um espírito do mal que impediu a Paulo? Se nós não lemos o texto completo, irmão, nós vamos dizer que é o Satanás mesmo, igual nós fomos enganados. Acho que o maior medo hoje de todo mundo religioso é você conhecer realmente quem é o Satanás. As pessoas, quando falam do Satanás, têm até medo. Mas Satanás é opositor. É aquilo que é o contrário a Deus. Não é um espírito das trevas. Então nós vamos entender por que Paulo queria ir e não pôde ir, porque Satanás impediu ele. 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 2, verso 15, para nós chegarmos até o verso 18, para termos um entendimento quem realmente estava impedindo Paulo de ir pregar para os gentios e revisitar aquela comunidade que ele passou pregando lá. Verso 15 que diz assim, eles, depois de matarem o seu próprio profeta, que era Jesus, levaram à morte os próprios profetas, todos os profetas que vinham em Jerusalém, eles matavam. E levaram à morte Jesus. Agora, eles também nos têm perseguido. Eles estão contra Deus e contra os homens. Então, quem matava os profetas?
e também matou Jesus. E agora não só matou Jesus, como persegue Paulo e os outros homens de Deus. Quem era esse povo? Será que não é os judeus? Procurando impedir-nos de pregar aos gentios, com receio de que alguns sejam salvos. E assim, os pecados deles continuam. Por que Paulo está dizendo? Eu preciso ir para pregar para os gentios. Porque se eu não for, eles vão continuar pensando que eles são pecadores. Mas ele já foi justificado por Cristo pela fé. O sacrifício que Cristo fez alcançou os judeus. E agora Deus diz que de dois povos ele faz apenas um. E Paulo queria pregar para os gentios, para que os pecados deles não acumulassem, para que eles tivessem entendimento, para que os pecados deles não aumentassem. Continuaram aumentando. Mas a ira de Deus finalmente os alcançou. O verso 7. Irmão, depois que nós os deixamos e tínhamos estado longe de vocês por um breve tempo, embora nossos corações nunca os tivesse deixado, procuramos de todas as maneiras voltar para vê-los pessoalmente, mais uma vez pela saudade que temos de vocês. Queremos muitíssimo ir visitá-lo. Eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, porém, Satanás não me deixou ir. Você nota que agora Paulo, ele está trazendo que quem eram os inimigos deles? Eram os próprios judeus. Para que eles não fossem pregar aos gentios e os gentios alcançassem a liberdade de Cristo. Ele tentou de várias maneiras ir pregar para os gentios, mas os judeus, os opositores, os adversários, não deixavam Paulo ir. Agora você consegue entender que Satanás não é um ser de cauda? Ele é uma palavra oposta, é opositor. Aquilo que se opõe, adversário, Satanás, diabo, é a mesma quadrilha de enganadores. Mas infelizmente muitos ainda estão escondidos e não têm esse entendimento. Mas assim que você e eu entendemos, o Espírito Santo também um dia vai fazer eles entender e eles vão ser libertos desse mal. Meu irmão, a palavra de Deus, ela não se renova a cada dia. Quantas vezes você já falou e eu já falei? E se você fala aí que a palavra de Deus se renova a cada dia, nunca mais você diga essa palavra. O que renova é o seu entendimento. Se a palavra de Deus se renova a cada dia, quem está escrevendo ela hoje para que ela venha a ser renovada? Paulo diz, a palavra de Deus é essa aí. Romanos 12 que diz assim, ó, não conformeis com este mundo, mas renovai, por quê? Pela renovação que há no seu entendimento. As misericórdias de Deus, diz o salmista, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Por quê? A misericórdia de Deus não tem fim. A palavra de Deus não se renova por ela mesma. Ela só vai ser renovada é a sua mente. É a nossa mente que precisa ser renovada para entender realmente o contexto e a revelação que está escrita ali. Ela não muda. Ela é imutável. É a palavra de Deus escrita e agora quem precisa renovar é você. Sou eu, mas isso só vai ser através do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Valeu, um abraço, melhor noite. Inscreve lá no nosso canal, dá um joinha, ativa a opção de todas. Um abraço.
melhor noite.